Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doni aqui na área para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai começar a falar sobre as matrizes. Bem, o que são matrizes, né? Matrizes pra gente, pessoal, vai ser uma tabela que ela está sempre organizada em linhas e colunas. Prestem atenção em quando a gente fala em linhas e colunas, porque dentro do panorama geral, uma matriz ela sempre vai ser reconhecida por esses elementos. Ok? Então, a partir do momento em que a gente tem um controle sobre quem é a linha e quem é a coluna da nossa matriz, a gente consegue entender quais são as operações que a gente consegue realizar com ela. Um outro padrão que a gente precisa muito entender é em como nós organizamos os elementos das nossas matrizes, não é? A gente percebe que aqui a gente tem uma matriz genérica que a gente chamou de matriz A, ok? Se a gente entender aqui, ó, essa matriz ela está organizada como sendo uma matriz M por N. O que no caso seria aqui, ó, M por N? Por N, perdão. No caso aqui, a gente teria que M é o número de linhas, ou seja, ela sempre vai representar quem são as linhas da nossa matriz. E N sempre vai representar quem são as nossas colunas, ok? Então, a partir do momento em que a gente tem um controle sobre o número de linhas e o número de colunas, a gente percebe que a nossa matriz ela fica como sendo um grande mapa, ok? Então, a gente consegue entender quem são cada um dos nossos elementos que estão organizados dentro dessa tabela. Como, por exemplo, se eu perguntar para vocês quem é o elemento da linha 2, coluna 3? Bem, linha 2, coluna 3 é o elemento que está representado como sendo o A2, 3, ok? Lembrem-se sempre que o primeiro número ele vai representar quem é a linha e o segundo número vai representar quem é a nossa coluna. Então, nesse caso aqui, ó, a gente entende que o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna é representado pelo elemento A2, 3, ok, pessoal? É muito importante a gente entender isso, porque muitas das matrizes que nós vamos trabalhar, elas vão ser o quê? Genéricas, ou seja, ela vai ter um padrão de formação onde cada elemento vai se organizar de uma maneira diferente. Como que a gente pode verificar isso? Vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, pessoal. A gente está falando aqui o seguinte, considere a matriz M, A e J, ou seja, o padrão de formação que a gente tem aqui é que I está representando quem é a linha da nossa matriz e o J está representando quem é a nossa coluna. E aí, essa matriz que a gente está montando, ela tem a ordem 2, 3, ou seja, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas, ok? Se a gente fosse montar aqui de uma forma genérica, como que ficaria a nossa matriz? A gente teria aqui na nossa primeira linha, né? Ou seja, a gente vai representar o primeiro número aqui como sendo 1, porque a gente está na primeira linha. Colocaria o número 1 também porque eu estou na primeira coluna. Aqui eu teria o A12, aqui eu teria o A13, ou seja, nesse caso eu representei as 3 colunas da nossa primeira linha. O que eu faria agora na linha de baixo? A mesma coisa, só que eu trocaria o I que eu coloquei como sendo 1, agora por sendo igual a 2. Então eu teria uma matriz A21, A22 e A23, ok? Bem, e aí como é que a gente vai aplicar agora? Ele fala que essa matriz ela vai se organizar da seguinte maneira, tal que AIJ é igual a I mais J, ou seja, cada um dos elementos que a gente vai pegar aqui, a gente vai ter que pegar a nossa linha e somar com a nossa coluna. Como que a gente faz isso? Bem, esse nosso primeiro elemento aqui, ó, ele tem o I sendo 1 e o J sendo 1 também. Então quer dizer que nesse caso aqui, ó, o meu primeiro elemento ele vai ser o 1 mais 1, ok? Então quer dizer que agora a nossa matriz, o elemento que está na primeira linha e na primeira coluna, ele vai ser representado pelo número 2. Quem vai ser aqui o nosso segundo elemento? Bem, a gente vai ter agora a linha sendo 1 e a coluna sendo 2, então agora a gente vai ter o 1 mais 3. Mais 2, perdão. Então quer dizer que agora o nosso elemento que está na primeira linha e na segunda coluna, ele vai ser representado pelo número 3.
Se a gente pegar aqui o elemento que está na primeira linha e na terceira coluna, a gente vai ter 1 mais 3, somando agora a gente vai ter esse elemento sendo igual a 4, ok? Então o que a gente está fazendo aqui? A gente pegou um padrão de formação genérico dado por ele, ou seja, ele fala que a formação, que a organização dessa matriz é a gente pegar o número da linha e somar com o número da coluna, e aí a partir desse padrão de formação que ele deu, a gente vai aplicar para cada um dos elementos da nossa matriz. Quem é que vai limitar? Quem é que vai dizer que eu terminei com o meu serviço? Vai ser justamente a ordem que ele passou para a gente. Então, nesse caso aqui, quando eu completar todos os elementos que eu tenho na minha segunda linha, não é? Automaticamente o meu exercício está resolvido. Eu vou ter escrito quem é a nossa matriz M, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o 2 mais 1, aqui a gente vai ter o 2 mais 2, e aqui a gente vai ter o nosso 2 mais 3. Fazendo aqui, a gente vai ter o 3, 4, 5, e essa é a nossa matriz M, ok? Ou seja, através de um padrão de formação, a gente escreveu quem é a nossa matriz M, ok? Bem, a partir do momento em que a gente entende quais são os elementos da nossa matriz, como ordem, como que a gente pode representar a nossa matriz através de linhas e colunas, a gente tem alguns tipos de matriz que são importantes que a gente entenda e saiba quem são elas. Como, por exemplo, quem é a nossa matriz linha? Nossa matriz linha é aquela matriz que vai ser representada apenas por uma linha. Ela pode ter várias colunas, mas necessariamente ela vai ter que ter apenas uma linha. O exemplo que eu dei aqui é uma matriz que tem uma linha e 2 colunas, ou seja, ela é uma matriz 1 por 2, ok? O que eu estou falando para vocês é que toda a nossa matriz de linha necessariamente vai ter o seu primeiro elemento aqui sendo igual a 1. O outro elemento que representa o número de colunas pode ser 2, 3, 4, pode ser o próprio 1, pode ser 200, ou seja, isso é a caracterização de uma matriz linha. Assim como a nossa matriz coluna vai ser aquela matriz a qual o número de colunas que a gente tem sempre vai ser igual a 1, ok? Como exemplo aqui, a gente pegou uma matriz que tem 2 linhas e uma coluna. A gente vê que o A11 é igual a 3, o A21 é igual a 2. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma matriz 2 por 1, bem tranquilinha de visualizar, ok? Bem, uma outra matriz que vai se tornar um pouquinho fácil da gente visualizar é aquela matriz que a gente classifica como sendo uma matriz nula. Ou seja, a gente tem que todos os elementos que estão associados a essa matriz necessariamente vai ser igual a 0. E aí, pessoal, ela pode ter qualquer ordem. Ela pode ter uma ordem 1, ou seja, apenas uma linha e uma coluna. Ela pode ter uma ordem 1 por 2, 2 por 3, 3 por 3, ou seja, a gente só tem como um padrão de formação que para ser uma matriz nula, todos os elementos da nossa matriz precisam ser representados por 0, ok? Bem, uma outra matriz que vai ser um pouquinho constante na nossa vida são as matrizes que a gente chama de matriz quadrada, tá? O que é uma matriz quadrada, pessoal? É uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, e isso faz com que ela tenha realmente o desenho quadrado, não é? Ou seja, a sua disposição lembra aquilo que a gente chama de quadrado, que acaba tendo lados iguais, ok? Bem, um outro padrão de formação que a gente precisa visualizar aqui textualmente é que muitas das vezes as matrizes quadradas, a ordem dela não fica como, por exemplo, sendo essa aqui que está 2 por 2, ok? Quando eu falo para você uma matriz quadrada de ordem 2, automaticamente você precisa entender que ela vai ter 2 linhas e 2 colunas. Da mesma forma que a gente poderia ter, por exemplo, uma matriz de ordem 3. Uma matriz de ordem 3 é aquela matriz que tem 3 linhas e 3 colunas, ok?
Percebam, pessoal, que todas as classificações que a gente trouxe até agora, elas são bem fáceis de visualizar. Matriz linha é uma matriz que possui apenas uma linha. Matriz coluna é aquela matriz que possui apenas uma coluna. Matriz nula é aquela matriz que tem todos os seus elementos nulos. E uma matriz quadrada é uma matriz que tem o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Essas quatro matrizes são as matrizes mais simples de se observar, porque aqui a gente não precisa realizar nenhuma operação para criar essas matrizes. Mas quando a gente fala de alguns outros tipos de matrizes, na maioria das vezes a gente vai fazer um tipo de operação para montar quem são essas matrizes. Como é, por exemplo, a nossa matriz transposta. O que é uma matriz transposta? Matriz transposta ela sempre vai ser formada com a troca das linhas pela coluna de uma matriz que a gente conhece. Vamos parar para pensar aqui, né, e tomar como exemplo uma matriz que a gente vai ter aqui, uma matriz de ordem 2, e o seu padrão de formação vai ser esse aqui, ó, 1, 3, 4, 0, tá? Números genéricos que eu simplesmente tirei da minha cabeça. E aqui eu estou representando quem são as linhas e quem são as colunas da nossa matriz. Quem seria a matriz transposta dessa matriz A? Bem, primeiramente a gente precisa reconhecer a representação que a gente tem para uma matriz transposta, tá? Uma matriz transposta ela sempre vai ser vista através da letra que está referenciando a nossa matriz e o Tzinho que está colocado aqui como um sobrescrito, não é? Ou seja, ele é colocado aqui como se fosse um expoente da nossa letra, ok? E aí a gente vai realizar a operação. Qual é a operação que a gente vai realizar? Tudo que é linha vai se transformar em coluna e tudo que é coluna vai se transformar em linha. Como assim, professor? Olha para cá. Você está vendo a linha 1, 3? Essa linha vai se transformar em coluna. Então, aqui a gente vai ter 1, 3 como sendo a nossa primeira coluna da nossa matriz. E aqui a gente tem o 4, 0, que vai se tornar quem? A nossa segunda coluna. Percebam, pessoal, que ao trocar a linha pela coluna, automaticamente aquilo que era coluna se transformou em linha. A coluna aqui era 1, 4 e agora ela se transformou em uma linha 1, 4, ok? Pessoal, apesar de não ter um nome muito simples de fazer a ligação com as outras, sempre que a gente falar da matriz transposta, é porque a gente está fazendo a transposição de linhas e de colunas, ok? Bem, um outro tipo de matriz que a gente precisa realizar uma operação para montar ela é a matriz que a gente chama de matriz oposta. Quem é a matriz oposta? A matriz oposta é aquela matriz que vai ser formada com a troca do sinal de todos os elementos da nossa matriz. Sim, os elementos das nossas matrizes elas podem ser representadas por números negativos, como é, por exemplo, essa matriz aqui, ó, que eu vou colocar como sendo a matriz menos 2, 1, 0 e menos 4, ok? E aí, como que a gente vai caracterizar a nossa matriz oposta, tá? A gente vai representar ela como sendo o menos B, ok? Então, a gente tem aqui que a nossa matriz oposta, ela vai ser a troca do sinal de todos os nossos elementos. Então, tudo aquilo que era positivo vai se transformar em negativo e tudo que é negativo vai se transformar em positivo. Então, se eu tenho menos 2, esse menos 2 vai se transformar em mais 2. Eu tenho aqui 1, ele vai se transformar em menos 1, ok? Menos 4 vai se transformar em 4 e o 0 vai se transformar em menos 0 que a gente também não precisa representar por sinal. Então quer dizer que essa matriz ela é uma matriz oposta a essa outra aqui. Bem, uma das coisas que a gente pode adiantar em relação a esse tipo de matriz é que ela também pode ser analisada como sendo um produto de um número escalar pelos elementos da nossa matriz. Sempre que a gente pega um número escalar e multiplica pela nossa matriz, necessariamente a gente vai pegar todos os nossos elementos,
não é? E vai multiplicar pelo número que a gente quer. Nesse caso, como a gente está falando da matriz oposta, o número escalar que a gente multiplica a nossa matriz é como se fosse o menos 1. Como se fosse não, é como se fosse o menos 1. Né? Então, a gente vai pegar o menos 1 e vai multiplicar por todos os elementos da nossa matriz B, e aí a gente encontra a nossa matriz oposta. Ok, pessoal? E agora, por fim, a gente tem a nossa matriz identidade. Quem é a nossa matriz identidade? É aquela matriz onde os elementos da nossa diagonal principal eles vão ser representados pelo número 1 e os outros elementos eles necessariamente têm que ser iguais a 0. Mas quem é a nossa matriz principal? Bem, vamos desenhar aqui uma matriz genérica. A gente tem uma matriz 1, 1, uma matriz A 1, 2, A, 1, 3, e aqui eu vou desenhar uma matriz de ordem 3, ok? Ou seja, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Quem é a nossa diagonal principal? A nossa diagonal principal, pessoal, são os elementos que vão estar representadas com a linha e a coluna tendo o mesmo número. Então, nesse caso aqui, ó, esse é um elemento da nossa diagonal principal, esse é o nosso elemento diagonal principal e esse outro elemento, ele é um elemento da nossa diagonal principal. Ok, pessoal? Essa é a nossa diagonal principal e essa aqui vai ser a nossa diagonal secundária, ok? Deixa eu botar aqui, ó, principal, secundária. E aí, como é que ficaria a nossa matriz? Bem, uma matriz identidade de ordem 3 é aquela que vai ser desenhada dessa forma. Isso é o que a gente chama de matriz identidade. Bem, pessoal, espero que tenham entendido todos os tipos de matrizes que a gente trabalha, ok? Tenha sido uma boa aula e bons estudos.